Olá, queridos, queridas, amados e amadas, aí quem está falando com vocês aí de novo, professor Matheus Lobac. Eu acho que em relação a todas as apresentações já foram feitas, né, em relação, né, tanto a vocês quanto a mim, então não há uma necessidade de eu ficar aqui me apresentando de novo, né? Vocês aí já me conhecem e eu já conheço vocês. Então, vamos aí dar continuidade à nossa matéria, né, em relação principalmente aí à Revolução Russa. Só para deixar claro, antes da gente começar, hoje é 23 de abril de 1993, é a data de independência da Eritreia. Aí você me pergunta o que é Eritreia, né? A Eritreia, na verdade, é uma região do Chifre da África, né? É uma região aí muito pobre, né? Até porque é uma região que entra em constante conflito com a Etiópia, né? As fronteiras da Eritreia e da Etiópia estão sempre em guerra. Curiosamente, a Eritreia foi um país fundado depois de conseguir a sua independência da Inglaterra. Tinha sido colônia da Itália no século XIX e consegue a sua independência da Inglaterra em 1993. Então, talvez poucos conheçam que de fato existe um país chamado Eritreia, tá? Mas enfim, esquece a Eritreia, deixa ela para lá. Vamos aí para a aula de Revolução Russa, né? Porque acaba sendo aí o que está importando mesmo de fato dentro desse momento, né? Porque na semana que a gente trabalhou a Revolução em si, a gente falou principalmente até 1905, né? 1905, que foi aí até a Revolução depois lá do Domingo Sangrento, a formação do Parlamento, da Duma, e aí uma tentativa de constitucionalização do regime, né? Ou seja, se tentou dar à Rússia uma constituição, se tentou afastar um pouco aí a Rússia daquele ideal czarista, né, absolutista, comandado principalmente aí pela extrema pobreza a qual o país passava. Então a Rússia do século, a virada 19 para o 20, é marcada pela pobreza, pela concentração de terra, pelo latifúndio, tudo isso. A gente já viu a exploração do povo, pipipipopopó. Mas enfim, então foram dois momentos revolucionários de fato, né? Quer dizer, tem aquele momento ali pré-revolucionário, 1905, mas a gente teve duas grandes revoluções, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Novembro. Aí se você ler aí no slide, você vai ver que está março, você vai ter que estar novembro. É porque é fevereiro e é outubro no nosso calendário. No calendário russo é março e novembro, porque eles estavam um pouco aí adiantados. A Revolução de Fevereiro, que se inicia, ela se inicia principalmente por causa da questão da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, as duas tiveram a Primeira Guerra Mundial como grande impulsionadoras, né? Mas enfim, a Revolução Menchevique, que obviamente você deixa bem claro que a liderança desse movimento foi menchevique, ela aconteceu por quê? A partir de 1915, a Rússia teve uma sensação não, a Rússia começou a ter sucessivas derrotas na Primeira Guerra Mundial. Para poder solucionar isso, o czar acreditou que ele deveria tomar o poder do exército, ou seja, à frente das forças armadas, e comandar. Mas assim, foi pior ainda, porque ele não era uma pessoa com experiência militar vasta, né? Até porque as guerras que ele tinha lutado, ele tinha perdido. Então ele não era aí o mais apto dos cidadãos a comandar algum tipo de exército. E a parada desanda porque assim que ele assume nessa ideia de que eu vou comandar o exército, ele vai, toma o poder e começa a comandar. Só que isso piora, porque isso piora a situação do exército, que o exército teve que lidar agora com um líder inexperiente, ao mesmo tempo em que isso piora também a situação da Rússia. Por quê? Como ele vai para a guerra, ele acaba deixando o poder dividido entre a sua esposa, né, a czarina, como é que é o nome dela? O nome da czarina, calma, vamos lembrar, Alexandra, czarina Alexandra. Mas na verdade, quem era o grande comandante mesmo de fato disso, do governo, era o Rasputin, né? O Rasputin aí que tinha chegado, aquela figura bem mística da história da Rússia, e o Rasputin tinha chegado ao poder, não necessariamente ao poder, ele não mandava no Estado, mas ao auxílio, né, a ser a mão direita do czar. Ele tinha chegado ao poder aí depois de ter tratado a hemofilia do Alexei, né? Alexei que era o príncipe russo e herdeiro do trono. Então ele era um rapaz bem de saúde frágil. E aí, à medida que essa situação da Primeira Guerra Mundial vai piorando, você chega a um momento em que a fome já marca principalmente quase toda a população russa. E aí, então, a gente pode dizer que, inclusive, essa Revolução de Fevereiro, como eu disse anteriormente, é uma resposta à entrada na Primeira Guerra Mundial.
Por que ela é uma resposta à entrada da Primeira Guerra Mundial? Porque ela começa com um protesto. Ela começa com um protesto em algumas fábricas, principalmente femininas. Olha aí, tem uma participação feminina muito importante dentro da Revolução Russa. Começa com um protesto dentro das fábricas no dia 8 de março de 1917, o Dia Internacional das Mulheres, que pra gente não era 8 de março, pra gente era 23 de fevereiro. Nosso calendário estava aí em torno de 8 a 9 dias, em torno de 16 a 17 dias aí, atrasado em relação ao russo e o deles adiantado em relação ao nosso. Então, 23 de fevereiro para a gente, 8 de março para eles, começou de fato a ter um protesto da população feminina contra a guerra e contra a situação da pobreza e da miséria. Só que, inclusive, isso tem uma marca muito curiosa, que isso acabou ficando, né, como um grande exemplo da Revolução, porque conta-se, né, naquele dia que um dos oficiais do exército, ao chegar na manifestação, a manifestação inclusive nem foi reprimida com violência nem nada, ele chega e fala para as mulheres, né, tipo, pô, vocês estão malucas, tem alguma bruxa que está comandando vocês? Aí ela fala, né, a mulher teria respondido, né, não somos lideradas por uma velha bruxa, mas pela irmã e mãe de soldados. Então a ideia é de que, pô, quem está comandando a gente são as mães daqueles que estão morrendo na guerra, são as irmãs daqueles que estão morrendo na guerra. Então, tipo, ela meio que tá olhando pro oficial e tá falando para ele, tipo assim, cara, abre o teu olho, vocês estão indo pra guerra, estão morrendo, e a gente está numa pobreza, numa miséria. E aí, a situação começa a cada vez crescer mais. Tanto que é uma parada tão espontânea, no sentido que a gente pode dizer, inclusive, que essa rebelião ela foi anônima e unânime, né? Ou seja, ela foi anônima porque não tem um grande nome, como, por exemplo, o bolchevique vai ter, é o Lenin, mas o menchevique não tem isso. Não chega a ter um grande nome que lidera a rebelião de fevereiro. E aí isso começa a cada vez tomar mais, né? A revolução vai crescendo, crescendo, crescendo. Os protestos começam em Petrogrado, né? Lá na fábrica têxtil. E aí vão avançando por toda a Rússia. E aí no dia 27 de fevereiro, exatamente, os trabalhadores e soldados, inclusive o próprio exército passa a se voltar contra o czar, eles invadem o Palácio Tauride. O Palácio Tauride é onde ficava a Duma. Lembra da Duma? A Duma era o parlamento, né? Aquele parlamento formado lá após a Revolução de 1905. E aí o líder da Duma na época, o Kerensky, ele era muito respeitado pelo povo, né? O Kerensky ele era socialista, e aí ele abre as portas e fala, rapaziada, tem nada a ver com isso, entra aí, é a casa do povo, isso aí é de vocês. E aí a galera entra na Duma, toma a Duma e diz que ali a partir de agora você passa a ter um governo provisório. E aí, inclusive, isso é interessante porque a Revolução de Fevereiro ela propõe uma dualidade de poderes. Por que ela propõe uma dualidade de poderes? Porque ao mesmo tempo que a gente teve lá na Duma a formação de um governo provisório, a gente também tem a formação de um governo soviético. Olha que briga, né? Porque o soviete de Petrogrado acaba dizendo que eles que governam a Rússia e o governo provisório, vamos dizer também que são eles que governam. A gente passa a ter duas forças, né? Uma força menchevique, que é o governo provisório russo, formado principalmente aí pela classe média, né? A classe média das cidades de Petrogrado. E, por outro lado, a gente tem aí os revolucionários de fato, que são a galera lá dos soviéticos que não tomam o poder inicialmente. Até porque essa galera não consegue tomar o poder porque não foi dado a eles. Porque a situação começa a piorar tanto que o czar decide voltar para a Rússia, né? O czar volta para a Rússia e aí no dia 2 de março, quando ele chega na Rússia, ele vê que a situação está um caos. Lembra que ele tinha ido para a guerra. Quando ele volta, ele vê que a situação está um caos. Que o soviético já foi invadido, que ele já não respeita mais ele. E aí ele começa a fazer as contagens para ver se ele tem gente suficiente no exército para lutar do lado dele. Mas não tinha. Como não tinha gente suficiente para lutar do lado dele, ele olhou e falou, então vamos embora. E ele abdica do trono. Só que ele abdica do trono dia 2 de março, no calendário russo de 1917. Mas ele não tinha gente o suficiente, né? O exército dele era muito baixo e a maioria das pessoas que eram do seu exército tinham passado a lutar do lado dos czaristas. Czaristas não, dos mencheviques. Então não tinha gente suficiente, não tinha força política para isso. Ele abdica do trono. Só que ele não abdicou em favor do filho dele, né? Porque, como eu disse, o Alexei ele era muito... Ele tinha uma saúde
muito frágil, né? Ele era hemofílico e tudo mais, então ele não abdica a favor do filho dele, porque, né, o medo de que o filho dele morresse. Ele passa o trono para o irmão dele, o Miguel Alexandrovich. Se vocês quiserem aí, vou anotando esses nomes, porque nem eu lembro direito, né, esses nomes russos, então para vocês deve ser pior ainda. E aí o Miguel Alexandrovich também não aceita. Ele falou, pô, meu irmão, tá de sacanagem, nem tu quer isso, pô. Tu não quer pra tu não quer pro teu filho, tu vai passar pra mim? Então o Miguel também não aceita o trono, ele renuncia, e aí não tinha ninguém. Como não tinha ninguém, a Duma proclamou uma república. Então a Duma proclama uma república e acaba aí a monarquia russa, né? E nessa nova república, nesse governo provisório, o Georgi Lvov, que era um príncipe, era um monarca, né? Na época era um monarquista, ele assume o governo, né? Ele vira primeiro-ministro, mas na verdade quem mandava mesmo era o ministro da guerra dele, o Kerensky, que inclusive é um nome que volta sempre aí na história da Rússia, é um nome legal de vocês saberem, que ele vira o ministro da guerra. Mas ele mesmo que mandava, tanto que ele que decide colocar aí a família do czar em prisão domiciliar. A família do czar fica presa lá em prisão domiciliar. Só que a situação começa a de fato desandar em abril. Por quê? Porque a gente teve a formação, como eu disse para vocês, de dois governos. O governo provisório russo, que é menchevique, e o governo do soviético de Petrogrado, né, que estava sempre contestando aí o poder dos mencheviques. Tanto que tinha uma hora que eles pedem até para o exército obedecer eles, ao invés de obedecer o governo provisório, mas enfim, isso acaba não indo para frente. A parada é o seguinte, quando é que isso e tudo piora, né? Quando é que essa situação toda dos mencheviques vai desandar? Por que desanda, inclusive? Ela desanda porque os mencheviques não propõem uma alteração de fato na estrutura social. Então, por exemplo, os bolcheviques, que são os revolucionários, eles queriam reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Os mencheviques reduziram só para 10. Eles reduziram para 10, não fizeram reforma agrária, não atacaram o poder dos latifundiários, e inclusive mantiveram monarquistas dentro do seu próprio governo. Então, assim, na prática, não tem nenhuma grande alteração na estrutura social, sabe? A Rússia continua mantendo ali, ainda assim, bem próxima do que era, só com pequenas reformas. E aí, isso tudo muda em abril. Porque em abril de 1917, esse rapaz aí, ó, as teses de abril, senhor Vladimir Ilyich Lenin, volta para a Rússia. E aí as suas teses de abril compõem a ideia de paz, pão e terra. Quando Lenin soube, o Lenin estava exilado, obviamente, né? O czar não queria mais ele lá, ele tinha expulsado o Lenin da Rússia há muitos anos atrás. Ele não podia voltar para sua casa, já tinha sido preso, tinha ficado na Sibéria, tudo isso. Ele estava vivendo na Suíça, ele morava em Zurique. Mas mesmo assim, mesmo em Zurique, ele ainda liderava o partido bolchevique. Quando ele soube que a revolução estava começando, aí ele olhou e falou, putz, tem que voltar para a Rússia. Só que ele não sabia como voltar, porque ele tinha um medo muito grande de voltar e matar ele no meio do caminho. E aí, por isso, quem ajudou o Lenin, olha que curioso, foi o governo alemão. Porque o governo alemão, ele percebeu uma parada. Uma das grandes críticas que o Lenin tinha feito da Rússia, do governo menchevique, é que os mencheviques não tinham tirado a Rússia da guerra. Eles mantiveram a Rússia na guerra. E aí, por isso, o Lenin, uma das teses dele era paz. A primeira tese dele que está escrita em paz é justamente retirar a Rússia da guerra. Essa é a primeira ideia do Lenin, tirar os russos da guerra. Paz. E aí, o governo alemão literalmente escoltou Lenin da Suíça até a Rússia. Uma ideia de que, assim, pô, vou mandar esse cara para lá, porque ele vai chegar, ele é um líder popular muito grande, ele vai inflamar a população e ele vai conseguir tirar a Rússia da guerra e é menos um inimigo para a gente lutar. Então é a Alemanha que manda o Lenin para lá para justamente tentar aí tirar a Rússia da guerra. Quando o Lenin chega, ele começa, obviamente, cada vez participar de mais protestos. Em maio daquele mesmo ano, o Trotsky volta, também lembra os principais líderes bolcheviques? O Lenin, o Stalin e o Trotsky. Em maio, o Trotsky volta. O Trotsky estava em Nova York. Ele tinha vivido lá depois de ter escapado da Sibéria. E aí o Trotsky volta também. Até porque os mencheviques deram anistia, né,
governo menchevique ele tinha dado anistia a todo mundo que tinha sido expulso pelo czar. Então Lenin volta em abril, Trotsky volta em maio, e aí a situação começa a desandar para os mencheviques. O Kerensky assume como primeiro-ministro em julho, numa ideia de que depois que o Lyov renunciou, o Lyov não aguentou. Mas aí, meus amigos, a Rússia já estava numa situação caótica, tá? Você tem noção, já não tinha mais comida direito. A inflação já estava em 1000%. Quem estava lutando a Primeira Guerra Mundial já estava metendo o pé, desertando mesmo. Tipo, era papo de general tá lutando a guerra, assim, no meio a tropa virar para ele e falar, meu irmão, cansei, vambora. Aí todo mundo saía correndo, voltava para a Rússia. Então as tropas já estavam desertando. Inflação em 1000%, comida que já não tinha mais, a briga comendo, a porrada na cidade estancando, uma pobreza gigantesca. E aí, né, a ideia, né, que a população dizia era o seguinte, né, o poder em julho ali, né, de 1917 estava no ar. Ninguém sabia mais quem mandava na Rússia. Por que ninguém sabia mais quem mandava na Rússia? Porque o czar tinha sido destituído, estava em prisão domiciliar com a sua família, e o governo provisório, que foi justamente aí o governo menchevique, não conseguiu solucionar os problemas. A pobreza continuou, a inflação continuou, a guerra continuou, e isso é muito importante, a guerra continua. E aí os bolcheviques vão fazer disso a sua frente política. A Revolução de Outubro, né? Que aí de fato foi bolchevique, aí de fato foi uma tentativa de transformação social revolucionária, né? A não saída da guerra foi muito importante para isso, porque foi a partir disso que a oposição bolchevique começou a ganhar cada vez mais força, né? Assim que o Kerensky assumiu como primeiro-ministro, de fato os bolcheviques se tornaram uma oposição, né? E aí eles declararam um outro governo, um governo bolchevique, que aí de fato seria uma oposição ao governo do Kerensky. Só que a parada é que isso só desandou mesmo lá pelos idos de setembro, né? Os soviéticos começaram a cada vez ganhar mais força e tudo mais, mas ainda assim nada muito significativo, né? Na verdade ali foi só no final de setembro que os soviéticos ganharam a maioria, né, do Congresso lá, do Congresso russo, e ao mesmo tempo o Trotsky foi eleito presidente do Soviético de Petrogrado. E isso é muito importante porque marca aí finalmente algum grande líder bolchevique tendo um cargo de destaque. Só que a parada que desanda mesmo é que depois que os bolcheviques tentaram dar um golpe de Estado em julho, você teve um general, né, o Kornilov que acaba se tornando aí o chefe do exército russo, né? Ele se torna o chefe do exército russo e ele começa a fazer propaganda contra o Lenin, né? Ele chegava a dizer que o Lenin e seus espiões, ele ligava o Lenin à Alemanha, né? Porque tinha sido a Alemanha que protegeu a chegada do Lenin, dizia que Lenin e seus espiões alemães deveriam ser enforcados, né? Na ideia de que deveria se matar o Lenin e todos os seus espiões, que o Lenin seria um traidor da pátria. E aí esse Kornilov, ele começa a armar um golpe de Estado. Nisso que ele começa a de fato armar um golpe de Estado, aí ele forma tropas que marchariam sobre o soviético Petrogrado e tomariam o poder na Rússia. Só que aí o Kerensky ele não tinha gente o suficiente para fazer isso, né? Ele não tinha força militar, gente do exército para resistir a isso, e aí ele foi recorrer para quem? Ele foi recorrer para o Trotsky, para o Lenin e para o Stalin, e pediu ajuda para eles. Falou, meu amigo, preciso que vocês me ajudem. E aí o Lenin, o Trotsky e o Stalin juntaram suas forças e formaram a Guarda Vermelha. A partir do soviético de Petrogrado, a partir dos operários, eles formaram a Guarda Vermelha, que foi uma guarda responsável aí pela tomada de poder da Rússia. Essa Guarda Vermelha, inclusive, barrou o golpe militar do Kornilov, sem disparar um tiro. Eles conseguiram convencer o exército a recuar, e aí, por isso, eles acabaram no dia 25 de outubro. O Lenin declarou aí que o governo provisório já não comandava mais a Rússia, e a partir de agora, o que você tinha era um governo socialista comandado pelos soviéticos. No dia 26, eles propuseram a retirada da guerra, tomaram poder, tiraram o Kerensky, tiraram todo mundo. Um dia depois eles propuseram, né, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e no mesmo dia 26, inclusive, rolou o Decreto da Terra, né, que tentava aí abolir a propriedade privada
da Rússia. A Rússia só foi sair da guerra ainda naquele mesmo mês, em 1917, e aí por isso a saída da guerra é o que que está escrito aí para vocês no slide, como o Tratado de Brest-Litovsk, né? Para quem estudou aí a Primeira Guerra Mundial de fato, sabe que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial através desse tratado assinado com a Alemanha, que o Lenin ele era a favor da paz, ele era a favor da saída da Rússia da guerra, mas assim, ele não era a favor desse tratado em específico, né? Porque se vocês forem ver aqui no mapa que está para vocês aqui no slide, vocês podem reparar que a Rússia, todos esses territórios que estão aqui, são territórios que a Rússia perdeu, que ela teve que ou reconhecer a independência deles, ou passar esses territórios para a Alemanha. Então aí a Rússia passa esses territórios, circulei mais do que deveria, a Rússia passa esses territórios ou para a Alemanha, ou tem que reconhecer aí a independência deles. Então o Tratado de Brest-Litovsk, inclusive o Lenin dizia que era uma paz vergonhosa. Mas a primeira promessa do Lenin, né, quando tomasse o poder, era essa. Inclusive ontem foi aniversário do Lenin, 22 de abril, 150 anos. Mas enfim, a resposta da permanência na Primeira Guerra Mundial, eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra, a Revolução Bolchevique tem início, e aí, de fato, você começa a ter uma série de mudanças dentro da Rússia. Só que a parada é que você começa a ter uma estatização de tudo, como abolir a propriedade privada, e isso leva aí até mesmo a uma oposição muito forte de qualquer um que não fosse bolchevique. E aí, por isso, a Rússia começou a ser, a partir de outubro, marcada por uma repressão política. Essa repressão política levou a Rússia até uma guerra civil, né? Uma guerra civil que foi formada aí principalmente por dois exércitos, né? O Exército Vermelho, que era aquela guarda vermelha, a qual Kerensky tinha pedido ajuda, né? O soviético de Petrogrado, os operários, literalmente os operários que lutaram. Então, ou seja, você tem a formação de dois exércitos. O Exército Vermelho, que é o Exército Bolchevique, que depois inclusive passa a ser o Exército da União Soviética. E no outro lado aí você tinha a formação dos russos brancos, né? Os russos brancos, que eram aí os grupos de oposição, né? Em parte aí mencheviques, em parte também monarquistas, em parte empresários, em parte latifundiários, qualquer um que fosse oposição às medidas bolcheviques. A Guerra Civil durou até 1922, ela só acabou em 1922 aí. Inclusive, para poder vencer a guerra, o Lenin tomou uma medida muito controversa, né? Que foi justamente aí o comunismo de guerra. Comunismo de guerra que pregava... saiu ali, tá? Mas é comunismo de guerra, não reparei na hora da edição. E aí, comunismo de guerra que era o seguinte, o Lenin olhou e falou, cara, eu preciso salvar a população primeiro de perder o poder. Então a ideia do Lenin era que primeiro ele tinha que vencer a guerra. E para vencer a guerra ele precisava de suprimentos. Então o comunismo de guerra ele era composto de um conceito seguinte. Toda a comida e toda a produção seriam voltadas agora para abastecer o exército russo e não mais a população em geral. Então a ideia de abastecer o exército para o exército vencer a guerra. Isso acabou, obviamente, também gerando aí situações de fome dentro da Rússia. Mas o Lenin vence a guerra, ele vence a guerra civil, ele expulsa toda essa galera da Rússia, e aí logo depois que ele faz isso, o Lenin começa o seu socialismo soviético. Socialismo soviético que é entendido aí como NEP, a nova política econômica. O Lenin, ele é marxista. Ele é marxista, isso significa que ele leu Marx. Como o Lenin, obviamente, né, tinha uma inspiração muito grande no seu principal... sua inspiração, o Marx acreditava que a revolução socialista não poderia ser feita em um país agrário. E aí o Lenin, inclusive, corroborava com isso. Então ele tinha a ideia de que primeiro ele tinha que industrializar a Rússia. Então a NEP, no que ficou caracterizado mesmo pelo próprio Lenin, era dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. Então, olha que interessante, ele acreditava que antes de se fazer a Revolução Socialista, tinha que se fazer essa Revolução Burguesa. Então, dentro da NEP, o Lenin permite a entrada de capital estrangeiro e permite a iniciativa privada. Então, ele permitia que você tivesse empresas privadas e que empresas de fora entrassem dentro da Rússia para poder justamente gerar lucro. Numa ideia de que ele falava, pô, se eu tiver um país totalmente agrário, eu vou distribuir miséria. Eu não quero distribuir miséria, eu quero distribuir riqueza. Então, para poder distribuir riqueza, eu preciso aí aumentar o meu grau de industrialização. Então, Lenin começa a fazer o seu plano de industrialização russa, que era a NEP, a nova política econômica voltada. O que é essa NEP? Essas novas medidas capitalistas para desenvolver a Rússia. A parada é que isso durou pouco tempo. A segunda metade do século XX, aí, que está escrito da década de 20,
é a ascensão de Joseph Stalin ao poder. Por quê? Em 1924, Lenin faleceu. Faleceu aí vítima do seu terceiro AVC. Teve o seu terceiro AVC e faleceu. Alguns dizem que era em decorrência da sífilis e tudo mais. E aí começa uma disputa política dentro da Rússia entre esses três caras aí. A parada é que a Rússia em si já não tinha-se mais, né, enquanto país, que você já tinha ela fazendo parte da União Soviética. Em 1922, assim que acaba a Guerra Civil, o Lenin criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era uma união de várias repúblicas, entre elas a Rússia, e essas repúblicas seriam todas comandadas pelo PIKUS, o Partido Comunista Soviético. Então, a ideia seria que o Partido Comunista Soviético comandaria todas essas repúblicas a partir de uma união, de uma solidariedade. E aí o grande chefe desse Estado, né, que foi a URSS, que foi a União Soviética, inicialmente foi o Lenin, que ocupava o cargo de secretário-geral do Partido Comunista, do PIKUS. E aí o Lenin ele defendia uma transição para o socialismo e a ditadura do proletariado, ou seja, ele defendia que primeiro o Estado tinha que controlar todas as instituições para depois se caminhar para a ditadura do proletariado, que é aquele estágio comunista onde não há mais Estado, a sociedade civil respeita a ausência da luta de classes. Só que o Lenin morreu em 1924 e, obviamente, impediu que isso acontecesse. E aí a disputa de poder ficou entre seus principais apoiadores, Joseph Stalin e o Leon Trotsky. O Lenin próprio acreditava que o Trotsky deveria ser o seu sucessor, mas ele dizia que o Stalin era muito enérgico, né? Era uma pessoa muito difícil de lidar, e de fato era. A diferença entre os dois é que o Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, o Trotsky acreditava que inicialmente a Rússia deveria, assim que, né, consolidada a revolução nela, de fato a Rússia deveria já caminhar aí o seu processo revolucionário para o resto do mundo. Então o Trotsky defendia que a Revolução Russa deveria tomar o poder também em outros países imediatamente. Já tinha que sair aí espalhando a revolução por todo o mundo. Já o Stalin defendia o socialismo num só país, ou seja, acreditava que a revolução precisava se consolidar dentro do território russo. E o Stalin, como ele era mais popular, ele era mais famoso dentro da população, ele acaba ganhando essa disputa, principalmente que ele faz dois tipos de propaganda. Uma propaganda se associando ao Lenin, dizendo que ele era o sucessor natural do Lenin, e uma outra propaganda aí fazendo anúncios negativos sobre o Trotsky, mentiras inclusive. E aí por isso o Trotsky teve até mesmo que fugir da Rússia, porque os apoiadores do Stalin começaram a ameaçar matá-lo. Inclusive mataram em 1940, mas esse é assunto para outro momento. Então o Trotsky assume a União Soviética e aí ele muda o plano do Lenin. Quer dizer, o Trotsky não, perdão, o Stalin. E aí ele muda o plano do Lenin. Se o plano do Lenin inicialmente era fazer a revolução, era fazer essa transição e tudo mais, o Lenin inclusive fazia a NEP, a nova política econômica, né? Medidas capitalistas para consolidar a industrialização. O Trotsky muda tudo isso e começa a fazer os planos quinquenais, que aí já é uma ideia um pouquinho mais socialista, mas esse é assunto para a aula do governo do Trotsky, né? A nossa aula hoje termina aqui no Lenin chegando ao poder e aí no Lenin morrendo em 1924. Então a Revolução de Fevereiro foi uma revolução menchevique, que não altera as bases sociais da Rússia, deu espaço para a Revolução bolchevique de outubro, que pautada nas teses do Lenin, né, as teses de abril, paz, pão e terra, ou seja, garantir a saída da guerra, a garantir a reforma agrária e garantir a comida para a população. Inclusive o Lenin faz isso tudo, né? O Lenin tira a Rússia da guerra em 1917, deu início ao processo de reforma agrária, que eu falei para vocês, o Decreto da Terra, né, que ele tenta abolir a propriedade privada. Então ele tira a Rússia da guerra, faz o Decreto da Terra, que inicia a reforma agrária, e isso obviamente aí começaria a diminuir a fome da população russa. Então o Lenin ele cumpre suas três promessas, a paz, pão e terra. Claro que pão e terra não é algo imediato, né? Não tem como fazer do dia para a noite. Ele começa a fazer isso aí a partir do Decreto da Terra, que representa a reforma agrária. Mas Lenin faleceu em 1924, dando aí o seu lugar ao Joseph Stalin, que comandou a Rússia entre 1924 e 1953. Que, embora ele seja um cara extremamente controverso, alguns vão acusar de ditador, de ser autoritário, de tudo mais, foi muito importante para a industrialização da União Soviética e principalmente para a formação da União Soviética enquanto potência mundial. Ali, né, muito motivado pela participação dela na Segunda Guerra Mundial. Mas esse é assunto para a aula de Segunda Guerra Mundial. Hoje eu só preciso que a gente chegue até aqui. Então, queridos, só preciso que vocês tenham entendido o processo da Revolução Menchevique, o processo da Revolução Bolchevique
E como isso representa aí que pela primeira vez agora na história do mundo, a gente tem um governo socialista. Um governo socialista que se declara aí pautado principalmente nas ideias bolcheviques, né? Ou seja, de governo dos trabalhadores. Um governo que vai fazer a reforma agrária, um governo que fez a reforma agrária, um governo que fez novas leis trabalhistas, redução da jornada de trabalho, que fez aí direitos básicos dos trabalhadores e fez inclusive projetos como a alfabetização dos russos. Em 20 anos deixou-se de existir analfabetismo dentro da Rússia. Isso inclusive foi muito importante. Então, primeiro que você forma um governo socialista, pautado na ideia de poder aos sovietes, né? Inclusive esse era o grande lema bolchevique, todo o poder aos sovietes, e aí esse poder soviético dos conselhos dos trabalhadores formou o primeiro país socialista do mundo. Tranquilo, querido? Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí, e aí a gente se vê na nossa próxima aula. Tranquilo? Beijo!